Boa tarde a todos. Desejamos assim boas-vindas a todos que aqui comparecem para prestigiar a palestra da desembargadora Olha Bonfim Cassar, graduada em Direito pelas Faculdades Integradas Bennett, mestre em Direito pela Universidade Estácio de Sá, doutora em Direito pela Universidade de Tel Aviv, desembargadora do TRT da Primeira Região, Rio de Janeiro, é professora dos cursos EFG e curso Fórum, foi coordenadora geral do curso de Direito e professora da Universidade de Grande Rio, e tem experiência, como todos sabemos, na área de Direito Material do Trabalho, autora consagrada, com seu curso de Direito do Trabalho já na 13ª edição. Brindou a Escola Judicial com um exemplar que será encaminhado à nossa biblioteca e que estará à disposição de todos os presentes, de todos os magistrados e servidores da casa. Estou aqui também ladeado pela desembargadora Bianca Bastos, que fez todos os apontamentos dos questionamentos que foram feitos por aqueles que fizeram a inscrição, e, ao seu tempo, também fará as considerações sobre o tema da palestra de hoje, que vai tratar sobre a Lei 13.419, de 2016, que trata exatamente dos parágrafos do artigo 457 da CLT, que disciplina a questão das gorjetas. Queremos agradecer imensamente a presença da desembargadora Volha e temos certeza de que estaremos aqui em boas mãos para tratarmos de um tema tão atual como este. Né? Desembargadora Volha, tem a palavra, por favor. Boa noite. Boa tarde, né? Ainda não estamos à noite. Boa tarde a todos. Eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer, não só o convite, mas a presença de todos, parabenizar e agradecer aqui à mesa, desembargador e colega Adalberto Martins e a desembargadora e colega Bianca Bastos, somos da mesma época, só que em tribunais diferentes, né? Acho que passamos pelas mesmas dificuldades nesses tribunais e a evolução dessa legislação trabalhista. E vamos falar do nosso tema, que são as gorjetas. E, para tanto, eu, antes de entrar na legislação, já inicio colocando o nosso primeiro problema, que é a reforma trabalhista, que está sendo agora, nesse exato momento, acabei de receber um vídeo lá da CCJ, lido o relatório último para a semana que vem ser votada. Se passar, nós teremos o primeiro problema, porque na reforma trabalhista há previsão de redação nova dos parágrafos 4º e 5º do 457 da CLT. Isto é, redigiram a reforma trabalhista antes de entrar em vigor esta lei. Então, redigiram em cima do texto antigo. Não sei se vocês entenderam o que vai acontecer. Essa já está em vigor. Quando a reforma entrar em vigor, ela vai alterar o teor do artigo para tratar de outra matéria que não tem nada a ver com gorjeta. Então, eu espero que eles corrijam, a gente até conversava isso, pelo menos corrigir o número do artigo para que não revogue o que a gente vai estudar, porque se eliminarem 2 parágrafos, perdeu o sentido, toda a lógica da reformulação das gorjetas. Então, já vamos iniciar sabendo que podemos estar estudando algo que vai ter vida curta. Ou não, né? Ou vão perceber o equívoco, e eu espero que percebam. Não aconteceu isso com o CPC, o equívoco cometido pelo CPC com a lei de interdição e capacidade da pessoa com deficiência entrou em vigor. O CPC foi feito em cima de uma lei antiga, quando voltou, alterou, quer dizer, alguns dizem que não alterou, outros dizem que sim. Espero que a gente não passe por essa dificuldade. Então, a primeira introdução é essa, sabendo que a gente pode ter reformulações daqui para frente. Fiquem de olho na reforma, principalmente nos parágrafos do 457, que vão tratar de prêmio, nada a ver com gorjeta, mas o número do parágrafo é o mesmo que a gente vai estudar, e se ele entrar no lugar do outro, esse vai sair, óbvio. Então, a gente vai perder 1 ou 2 parágrafos e vai perder o sentido todo da lei de gorjeta.
O outro aspecto que eu quero abordar antes da gente entrar na lei propriamente dita é a onda de flexibilização que nós estamos vivenciando. Essa reforma, que é a lei de gorjeta, já é uma demonstração de retrocesso de direitos trabalhistas. Isto é, já é uma demonstração da intenção dos empresários e do governo de modificar a legislação trabalhista. Não vou aqui debater se essa modificação era necessária ou não, mas perto do texto antigo da CLT, sem dúvida, aqui há uma prevalência da norma coletiva sobre a lei, e ainda é o próprio empregado que, com a sua própria gorjeta, que vai pagar a sua própria integração. Aquilo que ele recebia integralmente, ele vai receber menos, porque vai sair da gorjeta a integração do FGTS, da Previdência, o AVO das férias, do 13º. Essa já é uma visão do que está por vir. Nós não temos só de modificação uma lei nova de gorjeta. A gente tem percebido uma intenção grande de modificação. Só para a gente fazer um retrocesso, este ano a gente já teve 2 modificações significativas. O 318 da CLT fixava uma jornada para o professor de 4 horas aulas consecutivas ou 6 intercaladas, aqueles professores que trabalham com o ensino regular do MEC. E agora a jornada é de 8 horas, simplesmente mudou de 4 para 8 horas. Professores que trabalhavam 4 horas, e além disso era extra, agora vão trabalhar 8 horas. Também tivemos algumas modificações na base de cálculo do adicional de periculosidade. Esse foi no ano passado. Não sei se vocês lembram que, pelo menos para os eletricitários, a base de cálculo era a remuneração, agora voltou ao salário base. Agora tivemos a lei da gorjeta, sem dúvida, facilitando para os empresários, não sei se era necessário, eu não estou aqui falando da economia do país, se isso era, mas que há, de fato, perda de direitos trabalhistas. E virá muito mais, porque apesar de tudo que a gente ainda vai estudar e ler, a reforma que está por vir autoriza que a norma coletiva faça o que quiser com a gorjeta. Essa vai ser, acho que o inciso 13 do 611-A da CLT, se a reforma passar. E ela poderá dispor sobre o que quiser sobre a gorjeta, inclusive que ela não integra nada. É livre. E eu não preciso dizer o que vai acontecer na prática. Que sindicato não vai tentar negociar que não integra nada? Então, isso aqui é só o início do que está por vir. A legislação que foi alterada só vem nos trazer um início, um preâmbulo de toda a reforma que está aí reduzindo vários direitos. Bom, então vamos lembrar rapidamente, eu imagino que quase todos os colegas aqui, né, entre servidores, juízes e desembargadores, já conheçam mais do que qualquer um os conceitos, mas como eu não sei exatamente o nível de conhecimento de todos, a gente volta um pouquinho para conceitos básicos para a gente trabalhar o que a nova lei tentou trazer. Para a CLT, remuneração é diferente de salário. Apesar do linguajar comum, a gente tratar a remuneração como se fosse o complexo salarial, tecnicamente, remuneração é a soma de salário mais pagamentos indiretos, ou pagamentos feitos por terceiros. Entre esses pagamentos feitos por terceiros, nós temos as gueltas, as gorjetas, ou, segundo alguns, lá no Rio pegou agora a moda, comissões. Na nota não vem gorjeta, vem comissões. Para quê? Para na contestação ele alegar, eu não pagava gorjeta. O cliente paga a comissão para os empregados. Então, eles só vão mudando o nome, né? Não sei se aqui também a moda é ponto. Então, lá também é ponto? Também tem ponto. Você pega empregados de restaurantes ou de hotéis,
eles ganham um salário fixo mais 3 pontos. Mas o que é 3 pontos? 3 pontos percentuais do valor arrecadado da taxa de serviço. Essas nomenclaturas já foram abraçadas pela CLT, redação antiga e redação atual, dizendo a qualquer título, se ela for cobrada do terceiro para distribuição aos empregados, ela integra. Isso já vem desde o 457 original até a redação atual trazida pela lei. Então, lembrar da diferença de salário e pagamento indireto. Eu acho isso bem importante, porque ele vai explicar a origem da súmula 354, súmula do TST, que se posiciona com o que integra e o que não integra. E muita gente fica, mas por que não integra a hora extra? Por que a gorjeta ou o pagamento indireto não se soma ao salário para fins de projeção no repouso? Porque quando a lei quis que a base de cálculo fosse o salário, não entra o que não é salário. Quando a lei quis que a base de cálculo fosse a remuneração, entra o salário mais o pagamento indireto. Então, é uma interpretação muito literal que se adotou no TST, e eu acho que hoje é uma grande maioria, para não se cobrar do cliente aquilo que se pode cobrar do empregador. Então, eu brinco muito isso nas salas de aula, eu não posso chegar, dar a gorjeta para o garçom e ele, passam das 22 horas, 20% a mais, por favor. A lei que diz que a hora noturna é superior à diurna, que a hora extra tem acréscimo de 50%, que o salário não pode ser reduzido, é salário e não remuneração. E eu estou frisando bem esse conceito básico, porque eu vou tocar num parágrafo que confundiu isso. Apesar disso estar muito claro, quer dizer, durante anos não esteve, mas depois da súmula 354, o TST deixou bem claro o que integra e o que não integra. Apesar de não ser taxativo, a gente consegue interpretar que quando a lei fixou base de cálculo e remuneração, a gorjeta entra. Quando a lei fixa salário hora, salário dia, percentual, não entra. Só que a gente vai ver um parágrafo da nova lei que aplica o princípio da irredutibilidade, como se gorjeta fosse salário. E eu não tenho como dizer para o cliente, olha, você sempre me deu mais que 10%, agora você quer me dar 8%? Isso foi uma confusão do legislador, mas virou lei, a gente vai ter que abraçar isso, interpretar da forma que der, para tentar aplicar. Bom, então vimos o conceito básico da diferença de salário mais gorjeta, lembrar que isso já está no caput do 457 há um bom tempo. A redação é clara da CLT, que a remuneração é a soma do pagamento direto mais as gorjetas. Para quem não lembra, gorjeta vem da palavra gorja, que significa garganta. Daí porque a gente associa que gorjeta tem a ver com molhar a garganta. Olha aqui para o seu cafezinho, sua cervejinha. A gente sempre associa, quando você vai ali, deixa o carro com o guardador. Acho que em São Paulo também é assim, Aqui sua cervejinha, o seu cafezinho. Então, essa visão da gorjeta, gorja, garganta, molhar a garganta, é apenas um dos modelos de pagamentos feitos por terceiros. Há outros modelos, principalmente em companhias como bancos, companhias de carros, onde você tem cobranças por bandeiras, que o nome já passa a ser gueltas. Também é muito comum nas indústrias automobilísticas. Eu não sei se aqui em São Paulo existe muito isso, esse pagamento chamado guelta. Alguns chamam de guelta. Aqui é guelta, no Rio é guelta. É um sotaquezinho um pouquinho diferente. São as gueltas ou as gueltas, que também são pagamentos de terceiros para incentivar a venda de algum produto, uma bandeira ou uma marca, também é pagamento de terceiros. Mas é bom deixar claro que a lei não mexeu com qualquer tipo de gorjeta.
A lei é clara, no artigo 1º, dizendo que esta lei só se aplica a bares, hotéis e restaurantes. Então, ela não vai se aplicar, por exemplo, aos balconistas que recebem gueltas para oferecer um remédio, não vai se aplicar a essas revendedoras de carro para você empurrar o carro do ano que já passou, né, mesmo sendo zero, porque o vendedor ganha uma guelta, lá no Rio chama guelta também. Esses pagamentos indiretos, eles tiveram tratamento separado. O que eu discordo, ou toda gorjeta é igual, independente se o nome é gorjeta, guelta, comissão, ou não é. Não vejo por que só beneficiar os empresários do ramo da alimentação. Não entendo. Eu até entendo que o presidente da Câmara não gosta do Rio de Janeiro, dos restaurantes. Não sei se vocês viram ele falar isso. Que o Rio de Janeiro, que a Justiça do Trabalho do Rio, acabou com os restaurantes do Rio de Janeiro, condenando. Vocês viram isso? Pois o deputado Rodrigo Maia foi claro na crítica à Justiça do Trabalho em relação a isso. Mas não acho que a gente possa fazer distinção dos pagamentos. Bom, de qualquer forma, lembrar da súmula, que eu já disse a respeito. Vamos falar da lei. A Lei 13.419, ela é de março, mas ela demorou 60 dias e já está em pleno vigor. Então, a primeira pergunta que eu acho que todo mundo vai fazer é, olha, eu aplico a lei nova para novos empregados ou eu posso aplicar para os garçons já admitidos antes, que recebiam integralmente sua gorjeta e agora vão receber descontada, imaginando que a gente já tem a norma coletiva estabelecendo os percentuais de desconto, 20% e 33%, que a gente vai estudar. Isso é a primeira discussão, quando toda lei entra em vigor, é o caráter intertemporal. Qual é a sua aplicação no tempo? Gente, isso vai acontecer com a reforma também. Quando a reforma entrar em vigor, ela tem 120 dias, deve ser aprovada em 2 semanas no plenário, ela vai ter 120 dias, a gente vai ter o mesmo problema. Aplico para os empregados admitidos depois, ou eu já posso ter aplicação imediata? Eu já digo, nós não teríamos essa dúvida se fosse para melhorar o lado do empregado. Teríamos. Tanto é que a Constituição aumentou de 20% para 50% a hora extra. Todo mundo aplicou 50% a partir. Você tem um contrato antigo, vinha fazendo hora extra. A sua hora extra, depois do dia 5/10/88, valia mais. Não é verdade? Mas como estas regras visam reduzir direitos, com certeza nós teremos duas correntes. Uns vão defender que isso só vai ser aplicado para novos empregados. Tenho certeza que essa corrente virá. Eu já ouvi várias pessoas falando que também só aplica a reforma para os contratos novos. Já ouvi várias pessoas dizendo isso. Não é a minha opinião. Eu entendo que ela tem aplicação imediata a partir do momento que ela entrar em vigor. Tem 60 dias, entrou, a norma coletiva foi feita, é um direito do empregador, justo ou injusto, não estou discutindo aqui se a lei é boa ou ela é ruim, mas ela autoriza a efetuar um desconto. E ele vai passar a efetuar o desconto de 20%, dependendo do tipo de tributação que ele tem, ou de 33%, dependendo do tipo de tributação. Os empregados já vão perder de cara esse direito. Então, a nossa primeira discussão é a respeito do direito intertemporal, que eu diria que nós vamos ter duas correntes, aqueles que vão aplicar para os admitidos depois da lei e aqueles que vão aplicar imediatamente, claro, sem efeito retroativo, só dali para frente. Bom, vamos além. Eu poderia fazer uma interpretação extensiva do artigo 1º da lei? Porque esse artigo altera a CLT, vocês já devem ter visto.
E quando ela altera a CLT, na CLT não está escrito que só é para bares, hotéis e restaurantes. Está dizendo só a forma de distribuição. E aquele que não teve a curiosidade de ler a lei, só leu a CLT já alterada, vai ficar desavisado. Mas o artigo 1º diz claramente, essa lei visa alterar a CLT para disciplinar a gorjeta em bares, restaurantes, hotéis, motéis e estabelecimentos similares. Não entram os bancos com as bandeiras Visa, etc., que é a guelta, né? Quando o bancário te empurra o Visa ou o American Express, né? Você nem, de repente você recebe 5 cartões e você não pediu. Por quê? Porque ele ganha. Ele ganha do Visa, não do banco. Isso chama guelta. Isso não está aqui disciplinado. Se o balconista da farmácia te empurrar um genérico e não o da Roche, também, porque o genérico paga para ele, lá da Medley. O fabricante, que não tem nenhuma relação com a farmácia, paga a guelta. Isso não está aqui regulado. Mas são 23 anos só nessa justiça como juíza. Eu sei que as cabeças são as mais diversas possíveis e eu tenho certeza que alguém vai defender que isso não está na CLT. Que essa lei alterou a forma de distribuição e lá na CLT ela é genérica. Tenho certeza que isso vai acontecer. E nós vamos ter alguns julgados, acho que é a minoria, mas vamos ter pessoas que vão fazer uma interpretação extensiva e aplicar isso tudo que a gente vai estudar sobre a gorjeta para qualquer trabalhador que receba pagamento de terceiros, e um dos exemplos é a gorjeta. Então, essa é uma outra discussão que a gente tem que se preocupar a respeito da matéria. Dando continuidade, lembro que o patrão não pode pagar só gorjeta. A regra é que, havendo trabalho, tem que haver contraprestação em salário, seja ele em natura ou em dinheiro. Mesmo que seja in natura, pelo menos 30% tem que ser em dinheiro, artigos 81 e 82 da CLT. Mas é muito comum, não sei em São Paulo, mas no Rio, vários restaurantes contratarem aqueles garçons extras, que são aqueles que só trabalham 2 dias na semana, mas todas as semanas, que eles acham que não são empregados, para pagar só a gorjeta. Julgo vários casos. Por sinal, é o único caso que eu aplico o 460, é esse. Nunca julguei outro caso para aplicar. E o 460 diz, quando não há um contrato entre as partes fixando um salário, que eu achava isso surreal, como é que pode existir um contrato e houve trabalho e não houve salário? Eu pensava no trabalho escravo. Não, ele recebe, mas ele recebe gorjeta só. E não são parcas. Em alguns restaurantes chega a 4 mil, 3 mil, 5 mil, maior do que o salário mínimo. A gente fixa aquilo que habitualmente é pago aos mesmos empregados daquela categoria. O que diz o 460, que o Martins Catarino muito bem chama de salário supletivo. Nós, então, fixamos o piso normativo, normalmente fixado em norma coletiva, e manda pagar. Então, a lei não alterou isso. A lei não alterou aqueles conceitos básicos de que gorjeta é pagamento de terceiro, que não é salário. A lei não alterou a integração, em que integra, o que não integra. A lei não alterou o fato de você não poder pagar salário, você tem que pagar salário se houve trabalho. O que a lei, na verdade, quis foi desonerar o patrão. Foi isso que ela quis. Na verdade, toda a reforma trabalhista, e essa é só uma das pontas já aprovadas e já em vigor, toda a reforma quer desonerar o empresário, quer diminuir o gasto. E aí nós temos o primeiro artigo alterado. O parágrafo 3º, ele modifica pouca coisa, só uma redação, mas o contexto é igual. Tanto faz se a gorjeta é espontânea ou se ela é cobrada na nota como adicional de contas. A
qualquer título. Eu acho muito importante, porque o título pode ser gorjeta, comissão, guelta, não interessa o nome do que, ponto, taxa adicional, taxa de serviço, não interessa o nome, ela integra. E é importante também perceber que pela primeira vez, e a gente vai ver isso nos parágrafos seguintes, ela faz distinção, a lei, não a norma coletiva, a lei, entre a gorjeta espontânea e a gorjeta cobrada na nota. Há um artigo específico para a gorjeta cobrada na nota, que precisa de norma coletiva e são fixados os percentuais de desconto, 20% e 33%, e é um outro parágrafo para as gorjetas espontâneas. Essa, se você quiser, você faz o que você quiser na norma coletiva, pode se inspirar até no outro artigo. Isso é como se as espontâneas não fossem preocupações do legislador. Acho que muito inspirado na vivência comum. Né? A gorjeta espontânea ela é muito mais comum em salões de beleza, em guardadores de carro, em manobristas, em carregadores de bagagem. Já em restaurantes, normalmente a gorjeta ou é sugerida ou é cobrada na nota. E é muito comum ver aquele carimbinho assim, não cobramos gorjeta. Mas aí vem um papelzinho assim com uma maquinazinha, já com o valor do acréscimo. A senhora paga se quiser. Normalmente tenta se mascarar que ela é espontânea, mas na verdade ela é cobrada. E isso se fazia na prática apenas por critérios de norma coletiva, porque algumas normas coletivas distinguiam as duas para fins de integração, porque a lei mandava integrar. Fosse ela espontânea ou fosse ela compulsória, né? Por sinal, muitos autores discordam, compulsória nunca é, porque é uma obrigação natural, mas fosse espontânea ou cobrada na nota, a integração decorria de lei. Essa era a nossa realidade. Então, antes da gente entrar na modificação, como era a CLT até alguns meses atrás? A gorjeta é somada ao salário para fazer base de cálculo para outras parcelas. FGTS, férias, 13º, fundo de, já falei, previdência. Então, ela se somava ao salário para outros fins. O que acontecia é que algumas normas coletivas, tentando já se antecipar para o negociado sobre o legislado, estabeleciam que o patrão não precisava integrar a gorjeta paga, o real valor, mas sim uma mera estimativa de gorjeta, que hoje no Rio de Janeiro é em torno de R$ 38,00. Soube que aqui é 200, que é uma fortuna perto do Rio de Janeiro. R$ 38,00, a média mensal da estimativa de gorjeta. Lá no Rio é muito comum a norma coletiva de estabelecer a estimativa de gorjeta, quando não se tem o real valor, no valor de tanto. Só que lá a jurisprudência, isso é, os julgados, interpretam da seguinte forma: se você provar que o valor é maior que aquele da estimativa de gorjeta, prevalece o valor real, independente se ela é uma gorjeta compulsória ou se ela é uma gorjeta espontânea. Porque o negociado não prevalece sobre o legislado, salvo daqui a 2 semanas. Quando o artigo 611 dirá que o negociado prevalece sobre o legislado. É claro, gente, muitos têm posições diferentes porque já vinham defendendo a flexibilização. A flexibilização, que é a prevalência da norma coletiva sobre a lei, ela já é um caminho de alguns tempos. Né? As normas coletivas alteram base de cálculo, elas alteram divisor, elas alteram direitos. Já há algum tempo a gente vem percebendo uma mudança de comportamento dos julgados, dos juízes, do TST, no sentido de autorizar que a norma coletiva modifique
algumas regras da lei. Bom, eu não adotava essa posição. Eu adotava a posição do princípio da primazia da realidade e que a lei manda integrar a gorjeta, não diz manda integrar a estimativa. Não diz a norma coletiva pode mudar o valor real da gorjeta para estabelecer uma estimativa. Eu entendia, né, porque já mudou a lei, que não competia essa negociação coletiva às normas coletivas. E sempre que fosse comprovado o valor real recebido, eu mandava integrar, de acordo com a súmula 354 do TST, lógico, abatendo o que já foi integrado pelo princípio do não enriquecimento sem causa. Mas respeito todas as opiniões divergentes, já que é uma onda a flexibilização, isso é, o reconhecimento das convenções e dos acordos coletivos sobre a lei. O parágrafo 4º trouxe algo novo e, se só isso tivesse passado, eu diria que foi um grande avanço. Se só isso tivesse acabado aí, porque era uma injustiça, e ainda é, a empresa ser tributada como renda, como serviço, ter que pagar imposto por um dinheiro que ela não recebe. Gente, eu estou falando dos patrões que não têm retenção de gorjeta, né? Porque eu conheço uma série deles que cobram 10% e repassam 1 ou nada. Ficam com tudo. Mas vamos imaginar que, de fato, o empregador cobre a gorjeta e repasse integralmente a gorjeta. Era um absurdo a área tributária, todo o ICMS, ISS, aí é mais o imposto de serviço, o imposto de renda, ele tem que dizer que aquilo era receita própria. Não era receita própria, porque não era destinada a ele. Ele apenas é o administrador da receita. Ele recolhe e repassa. Então, esse foi o primeiro grande avanço. A gorjeta mencionada no parágrafo 3º não constitui receita própria do empregador. Fantástico. Ele não tem que dar conta. E aí eu vou uma outra parte muito importante. Vários empregados, na tentativa de comprovar, num caso prático, o real valor da gorjeta, já que só foi integrada a estimativa ou nada foi integrado, pedia para juntar os valores de pagamento, principalmente em cartão de crédito. E aí você não tem como, no valor, saber o que era receita e o que era gorjeta. Porque alguns restaurantes cobram 10%, 12%, 15%, tem até aqueles mais audaciosos, 17%. É mais raro, mas tem. E você não sabe, de fato, se ele retém ou se ele repassa. Então, era muito difícil a gente conseguir avaliar se aquilo era, ou parte daquilo era gorjeta. E agora, é claramente feito na lei, descrito na lei, que isso não é receita própria. Vem a primeira pergunta, né? Porque se eu tivesse aí, seria a primeira pergunta. Então, como fazer isso? Como o patrão vai escriturar? Porque a receita pega muito pelo cartão de crédito. A movimentação bancária e a movimentação do cartão de crédito. Eu não posso chegar para o cliente e dizer assim, olha só, nesse cartão seu aí, você paga o restaurante, mas para ele, dá para você pagar na conta dele? Não tem empregado, não tem como receber. A lei não se ocupou com isso. Na prática, não se sabe como se vai escriturar a diferença do que é receita e do que é gorjeta. Porque a fonte de recebimento é uma só. Se todo mundo pagasse em dinheiro, gente, seria ótimo, está aqui o seu, está aqui o meu. O problema é que muitos pagam em cheque, e isso vai para a conta da empresa, ou pagam, quase a grande maioria, em cartão de crédito. Não sei como isso, na prática, vai ocorrer. E aí continua, destina-se aos trabalhadores e será distribuída segundo o critério de custeio e de rateio definidos em convenção e acordo coletivo.
Isso também modificou. Como é que é hoje? Quer dizer, era, né? Como é que era a regra antiga? O rateio era um costume. Era um costume. Todos nós sabemos, operadores do direito, que o garçom não fica com tudo. Porque se ele ficar com tudo, o cozinheiro vai morrer de inveja e vai queimar a carne, vai salgar a sopa. Claro, depende dele para o serviço ser bem feito. Gente, a inveja faz parte do ser humano. Não tem como. Aquilo é um trabalho em equipe. O garçom precisa do ajudante e todos precisam do cozinheiro. Então, já há um costume de que o garçom dos 10 fica com 7%, o ajudante com 2% e o cozinheiro com 1%, porque o cozinheiro recebe 1% de todos os garçons. Claro, e o cozinheiro se dedica mais para que a comida saia na conformidade do pedido. Mal passado, bem passado, com sal, sem sal, para agradar o cliente e receber a gorjeta. Mas isso sempre foi um costume. Dos 20 anos que eu fiz audiência, que com a graça de Deus eu não faça mais, 20 anos é muito tempo, dos 20 anos em audiência em primeira instância, nenhum empregado garçom, ou cozinheiro, ou comim, né, o ajudante, ou testemunha, disse que participou desse ajuste. Ele já chega, já é assim, é uma praxe. E é assim aqui em vários países, dos que cobram gorjeta, é assim, é uma caixa única, e depois eles distribuem. E não há um ajuste prévio. E aí vem a pergunta que vocês vão fazer na hora. Olha só, a lei entrou em vigor. Está em vigor hoje. E hoje não há norma coletiva. E aí? Ele não fez parte do ajuste do rateio. A gente ainda tem esse intertemporal, que é a lei já em vigência, mas ainda não há norma coletiva, isso é a convenção ou acordo, que discipline e ratifique esse tipo de distribuição. E como nós vamos interpretar? Claro que o garçom vai querer tudo para ele. E se por um acaso algum empregador, porventura, distribuir tudo ao garçom, quem vai entrar na justiça é o cozinheiro e o comim, dizendo, sempre recebi, parei de receber depois da lei, porque toda a distribuição ficou para o garçom. Nós já tivemos no Rio de Janeiro uma lei estadual destinando os 10% ao garçom, proibindo o rateio. Não preciso dizer que não pode o Estado legislar sobre direito do trabalho, porque isso é competência privativa da União. Num instantinho, a lei foi declarada inconstitucional, porque não foi feita na forma do artigo 22 da Constituição. Mas os primeiros a se revoltarem foram os próprios garçons, porque os cozinheiros não estavam satisfeitos de não receberem mais. Então, eu acho que nós, né, que fazemos parte dessa operação, infelizmente, quando eles já estão desempregados, né, que é a justiça dos sem emprego, e não a justiça dos empregados, nós vamos ter que apreciar o que faremos ao julgar essa época. Se demorar 4 meses, 5, 6, 7, para a primeira norma coletiva entrar em vigor, esse tempo todo, como fica o rateio? Como ficam os critérios? Já pode descontar 20 e 30? Eu entendo que o desconto ainda não pode fazer, porque o desconto depende da autorização. Mas e o rateio que sempre houve? Para de ter? Eu iria pelo costume. Acho que enquanto não houver norma coletiva, pelo princípio da segurança jurídica, da inalterabilidade contratual, eu continuaria com o costume do rateio, até que a norma viesse disciplinar de forma diversa, sob pena da gente cair num vazio e criar um constrangimento entre os colegas de trabalho difícil de superar. Mas, gente, respeito todas as opiniões em contrário. Não vale, a lei é clara. Só pode ratear na forma da convenção. Não tem convenção, não pode ratear. É tudo para o garçom. Eu diria que aqui está escrito que é tudo para empregados.
A forma de rateio é que vai ser definida. 7% para 1 e 3, não vi na lei dizer que é tudo para o garçom. É a forma de rateio. Enquanto não vier uma norma que discipline percentuais diferentes, acho que deve prevalecer aquilo daquela casa, daquele costume. Né? Pode ser que seja uma casa um restaurante mais caro, mais elitizado, que cobre um percentual maior e que dê um percentual maior para o chefe. Vai ver que o chefe é famoso, né? Então o cozinheiro recebe um valor maior ou que faça uma distribuição diferente. Eu acho que a gente deve respeitar esse costume, que é uma regra que não foi ajustada por escrito e muitos só aderiram até que venha a norma coletiva. A outra questão, e se existir ao mesmo tempo uma convenção e um acordo coletivo? Como fazê-lo? Bom, se a reforma passar, isso vai acontecer provavelmente daqui a 2 semanas, está escrito lá no 620, nova redação, que o acordo sempre prevalece sobre a convenção, mesmo que menos favorável. É a flexibilização. Então, essa discussão, daqui a pouco, perde o rumo. Mas, hoje, nos dias atuais, o 620 diz que se aplica a norma mais favorável. Isso vai gerar um outro constrangimento, porque aquele restaurante pode ser um fast food. Não sei se aqui tem diferença de sindicato, lá no Rio tem sindicato de fast food, que é comidas rápidas, e sindicato de hotéis, bares e restaurantes, e agora tem sindicato só dos garçons. A gente teve uma categoria agora diferenciada. Então, a gente tem várias modalidades de sindicatos. Pode ser que aquele tipo, apesar do percentual da gorjeta ser menor, tem mais rotatividade. Ou pode ser que aquele restaurante que fez um acordo coletivo, a comida é muito mais cara. E aí ele merece o critério da especialidade? O acordo prevalece sobre a convenção pelo critério da especialidade, mesmo que menos favorável nos percentuais, mas que na prática, de fato, é equidistante? Vai ser outra grande controvérsia. Se a reforma não passar, nós teremos de novo as controvérsias daquele empregado que, ao mesmo tempo, tem direito à convenção e ao acordo coletivo. E vamos passar aí várias correntes, os que dão a norma mais favorável, independente do critério da cronologia ou da especialização. E se a reforma passar, a gente nem precisa discutir, é sempre o acordo que prevalece. Bom, continuando. Inexistindo previsão em acordo ou convenção, os critérios de rateio, distribuição de gorjeta e os percentuais de retenção previstos no parágrafo 6º e 7º serão definidos em Assembleia Geral do 612. Então, espera, eu acho que eu pulei o artigo do percentual. Ah, não, é o próximo, tá. Então, o que ele estabelece? Que se você ainda não tem o acordo e a convenção, você vai ter que ir lá convocar uma assembleia. Gente, como assim? O restaurante tem 8 garçons. Ele vai convocar uma assembleia para aquele restaurante? Eu, sinceramente, eu nem sempre entendo o legislador. Para dizer a verdade, muito pouco entendo o legislador. Primeiro, dizem as más línguas que o 612, naquele quórum de 1/3 e 2/3, está revogado há muito tempo pela liberdade sindical, que hoje as assembleias devem ter o quórum estabelecido no estatuto, porque a Constituição trouxe uma ligeira liberdade sindical, que aquele quórum não existe, que o 612, que estava mortinho na prática, ganhou vida. E aí você tem que respeitar aquele quórum de 2/3 dos associados ou dos interessados, associados se for convenção, interessados se for acordo. Quer dizer, quando for acordo, você vai ter que conseguir 2/3 dos empregados. Então, você tem 6 empregados.
Aí eles vão ter que convocar uma assembleia, 4 comparecem, vai ter que fazer uma ata para estabelecer. É claro que se os 4 forem os garçons e um sozinho é o cozinheiro, ele vai se perder. Eu juro que eu não entendo o legislador. Primeiro que ele pega um artigo mortinho da Silva. Depois ele pega o critério para estabelecer com um acordo coletivo e esqueceu que a gente tem pequenos restaurantes. A gente não tem só redes, né, de McDonald's, de rede de fast food. A gente tem pequenos restaurantes com, né, um artesanal. Os bares, então, imaginem os bares. Quantas pessoas tem ali trabalhando? É mínimo. Então, esse é um critério que eu não sei como será na prática, mas, né, se eu tivesse que analisar um caso, eu ia pedir, olha, você fez a assembleia? É prova, então tem que ter uma ata, né, porque estamos na área do judiciário, tudo tem que ser provado, cadê a ata? Fizeram ontem para fingir que isso foi feito há 10 anos atrás. E aí tem a assinatura de 5 caboclos ali, que você não sabe quem são. Vai chamar os 5 para eles ratificarem que eles existem, que eles assinaram, e aí vem aquilo. Eu sei que eu estou complicando, mas para a validade de uma assembleia tem que ter convocação. A convocação tem que se fazer em edital de grande circulação. Ela tem que ter um quórum mínimo, que no caso 612 tem. Como a gente vai saber isso? 6 empregados num restaurante, eles vão fazer um edital de convocação? Tem OJ da SDC dizendo que é nula a assembleia se o edital de convocação não foi feito na forma do estatuto. Que estatuto? Também tem OJ da SDC dizendo que tem que ter ampla divulgação da assembleia. Como ele vai provar que teve... O que eu quero dizer é que eles criaram muita dificuldade para ratear. Era muito mais fácil dizer, a partir de agora está autorizado o rateio, ponto. Se vocês quiserem um percentual diferente desse, façam negociação coletiva, convenção e acordo, mas a lei estabeleceu isso. Não era para jogar para a convenção e para o acordo, por sinal, uma das... E aí, muitos podem não concordar comigo, mas muito da reforma trabalhista, entre o primeiro, o segundo e o último projeto, que é o que está agora sendo votado, é que esvaziaram os sindicatos. Esvaziaram. E eu concordo parcialmente com isso. Muitos ajustes agora podem ser feitos entre empregado e empregador sem a intervenção do sindicato. Para que precisa do sindicato se a lei pode determinar aquilo? Vai ter uma negociação coletiva e não se vai conseguir chegar a uma conclusão. Esta é uma das grandes dificuldades que nós vamos enfrentar entre a vigência da lei e essas providências todas que devem ser tomadas para o rateio. O parágrafo 6º, ele vai tratar finalmente do rateio percentual. E antes de ler, também vou dizer que o parágrafo 7º trata da gorjeta espontânea e o parágrafo 6º da gorjeta cobrada na nota. Lembra que eu disse que pela primeira vez a lei distinguiu a gorjeta espontânea da gorjeta cobrada na nota? Está aqui. O 6º é específico para a gorjeta cobrada na nota e o 7º é específico para a gorjeta espontânea. O 6º diz, para as empresas que cobrarem a gorjeta, de que trata o parágrafo 3º, você primeiro divide a empresa. É uma empresa de tributação simples ou ela está fora do regime do simples? Se ela é uma empresa que tem privilégios tributários, ela pode descontar 20% do valor da gorjeta. Daqui a pouco a gente vai tentar botar isso na prática, mas é daqui a pouco. Se ela não for do regime tributário simples, ela desconta 33%. Bom, desconta como? Né? Já começam as discussões. No contra-cheque,
vem o valor do salário. Teoricamente, não se paga no contra-cheque a gorjeta, porque quem pagou a gorjeta foi o cliente, e o contra-cheque é recibo de pagamento. Se ela foi dada espontaneamente, quem tinha que te dar recibo era você para o cliente. Se ela foi repassada, devia ter dado recibo no momento do repasse. Não deveria ser no contra-cheque. Contra-cheque é para pagamento de salário. Mas nós sabemos, operadores do direito, que para que ela se some ao salário para projetar as férias, no 13º, no FGTS, na Previdência, tem uns campos lá embaixo no contra-cheque que diz assim, base de cálculo para a Previdência, base de cálculo para o FGTS, base de cálculo para o imposto de renda. Vocês já viram isso? Então, às vezes, o salário bruto é mas a base de cálculo é muito maior. Então, eu já vi todos os tipos de prática. Já vi empregadores que não incluem a gorjeta, mas incluem na base de cálculo. Acho corretíssimo, porque você não está pagando, você já pagou a gorjeta. Você só está integrando. Perfeito. Já vi empregador que paga e desconta. E aí, gente, tem juiz que não entende isso. Como você pagou a gorjeta e você descontou a gorjeta? Você não pagou. Porque você pagou e você descontou. Aí o empregador tenta explicar, não, mas eu já paguei antes, o contra-cheque é só para aparecer o valor. Ele já recebeu na prática. Aí você, cadê o recibo? Quem é que pega recibo quando repassa? Recibo é para pagar salário. Mas você devia pegar um recibo de repasse de um dinheiro dele. Dá confusão. Pois aqui, a gente vai ver daqui a pouco, a lei mandou, e a CLT já dizia isso também, no 29, se eu não me engano, mandou constar da carteira de trabalho e do contra-cheque o valor do salário e da gorjeta. Não me pergunta se é lá, paga e desconta, se é lá na base de cálculo, como é que vai viabilizar isso? Porque na prática vai ser difícil. Vou além. Vamos dizer que você ganha R$1.000 de gorjeta, fora do salário, gorjeta. O empregador, então, vai te repassar 800, se ele for tributação simples. Ele vai ficar com R$200. Tá, desses R$200, já no dia 7 do mês subsequente, até o dia 15, ele vai pagar o FGTS e a Previdência. E o resto? Principalmente quando for 33%, vai sobrar bastante. O resto, ele vai embolsar até chegar a época das férias e do 13º. Vocês perceberam isso? Isso diz aqui que não é receita dele, mas é lucro dele, porque isso vai ficar na ciranda financeira. Eu não vou te pagar, ou é para pagar todo mês 1/12 de férias e 1/12 de 13º. Não, a lei não falou isso. Não sei se vocês estão captando o que eu estou dizendo. E são as milhares de perguntas que meus alunos fazem, milhares. Mas, professora, vai reter 33%, tá bom. 8% é o FGTS. Vamos dizer R$1.000 de gorjeta, ele tem aí uma tributação de 8%. Tirou 16, dos 33 sobrou alguma coisa, né? 14. E aí esses 14? Não, só quando ele tirar férias, é que eu junto todos os 14% de todos os meses que eu retive, aquele bolo todo eu integro nas férias. E o 13º só em dezembro, ou no adiantamento. Então, olha que paradoxo. Ao mesmo tempo que a lei diz que não é receita, é. E não era antes. Antes era tudo seu. Para o patrão que cumpria a lei, que não retinha, dava tudo para o empregado. Realmente não era a receita dele, porque ele repassava tudo. Agora, ele repassa uma parte, retém a outra parte até o momento oportuno. E isso pode demorar 1 ano. E 1 ano, 14% de cada empregado é dinheiro. 14% da gorjeta de cada empregado, dependendo do restaurante, de todos os que recebem gorjeta, é dinheiro. E aí, o que vocês vão falar? Retenção indevida? Retenção indevida? Vai ter que criar um fundo
administrado pelos empregados desse dinheiro, o que fazer com isso? Bom, a lei deixa clara, né, que o percentual é de 20% ou 33%, que é facultada essa retenção, não é obrigatória, e é para custear os encargos sociais, previdenciários e trabalhistas derivados da sua integração, devendo o valor remanescente ser revertido integralmente ao trabalhador. Então, a parte de retenção continua, você não pode reter se não for para encargo trabalhista, social ou previdenciário, isso já era no passado, você não podia segurar a gorjeta. Há autores, como aqui não está presente, mas gosto muito dele, desembargador, professor Sérgio Pinto, que dá a natureza jurídica da gorjeta de prêmio, presente, é algo dado por terceiro espontaneamente ao trabalhador, portanto, não dá direito ao empregador a reter qualquer percentual que não seja de lei, decorrente da lei. Isso porque vários restaurantes descontam da gorjeta a quebra do prato, o vinho aberto errado, a comida estragada, quer dizer, pediu errado, era carne, pediu peixe, descontam da gorjeta, porque se descontasse do salário, teria limitações, é doloso, é culposo, é no máximo de uma remuneração, se você fizer analogia com a rescisão. Então, a gente tinha uma série de limitações de descontos no salário, mas na gorjeta, né, era dele mesmo, eu retenho. Não pode, eu acho que a lei continua mantendo esse critério de que não pode fazer retenção de gorjeta, salvo, obviamente, para os encargos trabalhistas. Vimos, então, aqui o inciso 1 e 2, e o parágrafo 7º é aquilo que eu disse a vocês, é a gorjeta espontânea. A gorjeta, quando entregue pelo consumidor diretamente ao empregado, terá seus critérios definidos em convenção e acordo, facultada a retenção nos parâmetros do parágrafo 6º. Ela deixa livre. É mais livre a gorjeta espontânea. A gorjeta espontânea necessariamente não precisa ter alteração dos critérios, mas se você quiser fazer a retenção, o faça. Uma pergunta que vocês poderiam fazer é se na vigência do contrato, se o patrão adotar o desconto, porque agora vamos dizer que já tem a norma coletiva, se isso não viola o 468 da CLT, que diz que toda alteração contratual impede os é nula de pleno direito. Eu acho que isso vai depender da corrente que se adota, é uma alteração prevista em lei. Eu acho que se a alteração é prevista em lei, ela tem que ser aplicada para as situações vigentes a partir da lei. Não vejo como só a lei pode excepcionar um critério. Ela poderia ter dito que isso só se aplica a contratos novos, não o fez. Então, eu aplicaria imediatamente, superaria o 468, ao argumento de que é a própria lei que previu a possibilidade desse desconto. Apesar de eu achar desfavorável ao trabalhador, mas é o que a lei prevê. Explicando um pouquinho, né, nós já vimos isso lá no iniciozinho da palestra, por que só integra nas férias, no 13º, no FGTS e na Previdência? Porque essas parcelas expressamente são calculadas sobre a remuneração. Os artigos que eu indico, eles dizem que a hora extra é calculado sobre o salário hora. E o salário hora, falou a palavra salário, não entra remuneração. Que o repouso semanal remunerado equivale a um dia de trabalho. Um dia de trabalho é um dia de salário. Então, a base de cálculo se mantém a mesma. Não acho que se ampliou a integração. Continua igual. Sob meu ponto de vista, está intacta a súmula 354. Quanto à integração, o que vai mudar é o percentual que vai integrar. Parágrafo 8º. E aí vocês vão ver também uma diferença engraçada. As empresas deverão anotar na carteira de trabalho de seus empregados o salário fixo e a média das gorjetas referentes aos últimos 12 meses. Não entendi. Eu vou ter que esperar 12 meses para eu anotar? Alguém entendeu? Por favor, se alguém entendeu. Porque
Para eu anotar uma média duodecimal, isso é a média dos 12 últimos meses, eu preciso saber quanto é. Isso aqui ele está se referindo, não é? Para eu saber quanto é, eu tenho que esperar 12 meses. Então, esse ano foi um valor, o outro ano é um outro valor, o outro... Então, eu vou ter que, a cada ano, modificar o valor e eu não posso anotar na admissão. Porque lá na CLT, no artigo 29 ou 27, diz que na carteira de trabalho constará o valor do salário fixo mais a média das gorjetas. Eu devo ter pulado um artigo aqui que também diz que isso se faz, eu devo ter pulado aqui, que isso também se faz para a gorjeta cobrada na nota. Mas para a gorjeta espontânea, eu tenho que esperar os 12 meses para saber a média. Eu acho que quem fez a lei não entendeu. Só se for para escrever, e a média dos 12 últimos meses. Então já sei. Eu vou escrever seu salário é de 1.000, mais a média dos 12 últimos meses. Concorda? Então, se você tem um empregado que está há 5 meses, o fiscal vai lá e diz, cadê a sua carteira? Não anotou a média. Você não tem como anotar, ele ainda não tem 12 meses de casa. E é óbvio, gente, que o valor dos pratos, né, das refeições, aumentam sobremaneira. E se esse valor aumenta, a gorjeta aumenta, que é um percentual sobre a conta. Esse valor vai mudar anualmente, eu tenho que atualizar anualmente, como eu atualizo o valor do salário, eu vou ter que atualizar anualmente o valor da gorjeta. Então, toda vez que eu for anotar, ele já está desatualizado, porque ele leva em conta os 12 últimos meses. Quando eu anotar, daqui a 12 meses, são outros valores. Não é crível isso, não é crível, não acho razoável. Novamente, eu acho que eles escreveram demais. Temos um grande problema. Criou-se uma estabilidade sem dizer de quanto tempo. Nem se ela é uma estabilidade absoluta ou relativa. Diz lá o parágrafo 10. Para as empresas com mais de 60 empregados, vou parar. Empresa ou estabelecimento? Olha, você não leu, está escrito empresa. Quem conhece a CLT sabe que ela o tempo todo confunde empresa e estabelecimento, empregador e empresa. Sucessão de empresa, sucessão de empregador, estabelecimentos com mais de 10 empregados, grupo de empresa. Ela confunde em várias, algumas passagens não, mas em várias passagens a CLT confunde. Então, é empresa, não é estabelecimento. Tá. Eu vou adotar o critério literal, mas todos nós vamos adotar? Já vou parar aqui. A reforma trabalhista vem aí, né? Estou doida para falar dela, já perceberam, né? Essa reforma vem, é porque muda tanta coisa. E o artigo 8º, parágrafo 2º da reforma, que vai ser o artigo da CLT, 8º, parágrafo 2º, diz que o juiz do trabalho, porque é a CLT, né? Então só o juiz do trabalho, não poderá criar ou restringir direitos em súmulas ou enunciados de jurisprudência. É o fim da judicialização, isto é, o fim da interpretação. Eles têm pavor da gente. Então, a gente vai ter que interpretar que é a empresa, porque não pode interpretar mais, vai ter que interpretar que é a empresa. Não tem como interpretar diferente, porque a gente está proibido de criar ou restringir direitos. Se for inconstitucional, se for... Não, você tem que aplicar, não pode interpretar. Bom, continuando, já fiz a minha crítica. Para as empresas com mais de 60 empregados, será constituída uma comissão de empregados, mediante previsão em convenção e acordo coletivo, para acompanhamento e fiscalização da regularidade da cobrança e distribuição da gorjeta, de que trata esse artigo, cujos representantes serão eleitos em Assembleia Geral, convocada a esse fim pelo sindicato, pelo menos essa joga no sindicato, pelo sindicato, e gozarão de garantia de emprego vinculada ao desempenho das funções para que foram eleitos, e para as demais empresas será constituída comissão intersindical para o referido fim. Alguém entendeu alguma coisa? Por que ela usa a expressão garantia de emprego? A doutrina tem feito distinção
da expressão garantia de emprego e estabilidade. A estabilidade seria definitiva, ela só pode ser definitiva ou provisória, desculpa. A estabilidade, o detentor só pode ser demitido por justa causa. Essa é a grande distinção na doutrina. E já os portadores de garantia de emprego só poderiam ser despedidos por motivo técnico, disciplinar, econômico ou relativo. Alguns autores dizem que a estabilidade relativa se chama garantia de emprego. E a estabilidade absoluta se chama estabilidade. Essa é a distinção de alguns. Então, estabilidade, você só pode ser demitido por justa causa. Garantia de emprego, você só pode ser despedido por motivo técnico, financeiro, disciplinar e econômico. É o caso da CIPA e da gestante. Vem o Godinho e diz nada disso. Estabilidade é a definitiva. Garantia de emprego é a provisória. E aí, o que é isso que está escrito? Eu juro para vocês que a lei tinha que... Claro, eles não querem que eu interprete. Não vem aí a reforma e colocou em mim um amarra. Eu não posso interpretar. Eu vou interpretar que garantia de emprego é sinônimo de estabilidade? Não tem diferença? Ou que garantia de emprego é a estabilidade relativa? Ou que garantia de emprego é a provisória? Bom, vou deixar cada um interpretar o que quer. Eu vou interpretar que essa é uma estabilidade relativa, que ele pode ser demitido por motivo técnico, financeiro, disciplinar e econômico, que é a minha tese. Mas o Godinho provavelmente vai interpretar de forma diversa, porque ele adota a tese que garantia de emprego é toda estabilidade provisória. E estabilidade é toda vantagem jurídica definitiva, na visão dele. Aí continua. Então, eles são estáveis. Pergunto, desde a eleição? Desde o registro da candidatura? Desde o efetivo exercício? Vai até 1 ano após o término do mandato? Tem mandato? Quanto tempo? Tem reeleição? Ele pode se perpetuar no cargo? Não sei responder nada disso, nem a garantia de emprego eu sei responder, não sei responder nada. O que eu posso dizer é que tomara que a norma coletiva fale sobre isso, porque aqui sim ela delegou a norma coletiva. Aqui sim se deu espaço para a norma coletiva legislar e dizer se é uma estabilidade absoluta ou relativa, porque se der absoluta está dando mais do que a lei, pode. Para dizer se é um mandato de 1 ano, se pode ter reeleição, se é desde o registro da candidatura ou só a partir da eleição, se é desde a eleição ou a partir do exercício efetivo do cargo, quase nenhuma, quase todas a partir do registro, se vai até 1 ano após o término do mandato, se não vai. Se nessa distribuição que eles vão fiscalizar, se vão criar o tal fundo que eu falei que deveriam criar. Não deveria, agora também não me pergunte como, mas olha, se não ficar no bolso do patrão a gorjeta que sobrou, vai ficar onde? Aí você diz, não, cria uma conta. Conta em nome de quem? Se você criar no nome do eleito, e se ele levar dos outros? E aí entra como renda para ele, mas não é dele, vai distribuir para todos. Eu não sei o que fazer. Tomara que a norma coletiva discipline essas regras, porque foi muito genérica e ela ainda vai além. Ela ainda diz assim, e para as demais empresas será constituída comissão intersindical. Não entendi. Quer dizer que se você tem menos de 60 empregados, que eu acho que é a grande maioria dos restaurantes, né? A grande maioria, somados todos os estabelecimentos, deve ter, porque a gente tem a maior parte pequenas e microempresas, eles vão ter que criar uma comissão intersindical. Os sindicatos vão ter que se reunir para constituir uma comissão. Então, empregados de outro restaurante vão saber da minha receita. Porque eles vão fiscalizar, não sei se vocês estão percebendo, o meu concorrente, ele vai fiscalizar a minha receita. Porque quando você tem 60 empregados, são os próprios empregados que vão analisar as gorjetas. Se a gorjeta é um percentual do seu faturamento,
ele sabe a sua receita, né? Porque vai todo aquele valor, o critério de distribuição, os valores, tomara que diga onde vai ficar a sobra, se essa correção e atualização monetária vai reverter para eles, tomara que isso tudo esteja na norma coletiva. Mas e quando você tem menos de 60 empregados, o que fazer com isso? Não sei. Eu vou te dizer, eu acho que se eu fosse um restaurante, eu não queria que o garçom, o maître e o cozinheiro do restaurante concorrente vizinho fiscalizasse as gorjetas dos meus empregados. E acho que nem eles próprios, porque há um disparate de valor muito grande de uma casa para outra, do valor da comida e, por isso, do valor da receita que vai ser a gorjeta. Bom, mas é isso que está aí. E ambos serão estáveis. A dúvida é que tipo de estabilidade, o tempo, a duração, reeleição, mandato e etc. Comprovado o descumprimento dos parágrafos 4º, 6º, 7º e 9º, o empregador pagará ao trabalhador prejudicado uma multa, o valor correspondente a 1/30 da média da gorjeta por dia de atraso, limitada ao piso da categoria, assegurados em qualquer hipótese contraditório, ampla defesa, etc. Aqui, obviamente, é para punir os patrões que ficam com a gorjeta, e eu conheço vários lá no Rio, a gente conhece até o nome dos restaurantes, de tanto julgar, né, gente? O restaurante sentou na audiência, a gente já sabe, isso aí não passa nada da gorjeta, fica com tudo. É uma forma que eles têm de aumentar o valor e não repassar. Nesse caso, além dele estar obrigado ao repasse, ele vai pagar aos empregados prejudicados uma multa, e aí vem tudo da forma como está estabelecido. Eu só trouxe o artigo 611-A, que é a futura reforma trabalhista, com o artigo que ela pretende mudar, da flexibilização, não aquele que vai ser o parágrafo 4º, que vai revogar o 4º nosso. Diz lá, 611, a convenção e o acordo coletivo têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, tá, só exemplificativo, tratar, inciso 9, remuneração por produtividade, incluídas gorjetas recebidas pelo empregado. Isso tudo pode cair daqui a 2 meses. A norma coletiva pode dizer, ó, agora as gorjetas, nada integra, nada. Não vai projetar a gorjeta nas férias, no 13º, no FGTS, na Previdência, nada. Isso pode mudar. Daqui a 2 semanas a gente pode ter uma alteração. Ah, não, eu tinha aqui um artigo que eu pulei. Será que é esse? Não, eu queria ler um artigo, que eu não sei por que ele não está aqui, que diz assim, eu lembro de qual, mas não está aqui. Ele diz assim, para as empresas que pagam gorjeta há pelo menos 12 meses, se o patrão suprimir a gorjeta, porque alterou, né, passou de à la carte para self-service, por exemplo, ele vai incorporar a média duodecimal da gorjeta no salário. Esse é o artigo que mais me surpreendeu, porque ele trata a gorjeta como se fosse salário, impedindo que ela seja suprimida. Ora, eu pago gorjeta enquanto o meu tipo de negócio sugerir ao cliente que ele deva dar gorjeta. E é natural quando você trabalha, quando você é cliente de um self-service, isso é de um restaurante, que você se serve, que você não tenha que pagar gorjeta, porque ninguém te atendeu. Você pega a bebida, você pega a comida, você coloca na bandeja, você passa no caixa, você paga, você procura a sua cadeira e você se serve. Quer dizer que se um restaurante sempre foi à la carte e resolveu, por conta da dificuldade econômica que nós estamos vivendo, alterar o negócio para autosserviço, né, autoatendimento, você se serve, e com isso os garçons pararem de receber gorjeta, você, patrão, vai ter que pagar a média
como aumento de salário, vai ter que integrar, incorporar no salário. Eu acho que esse era o parágrafo 10, não sei por que eu não... Ah, tá aí o 9, por que eu engoli ele aqui no PowerPoint? Mas é exatamente o que está dito. Eu achei esse artigo outra incongruência, porque se ao mesmo tempo isso não é salário, se isso não é fonte de receita do empregador, se isso pode ter alteração, porque eu sempre te passei a gorjeta integral, agora eu vou te passar ela abocanhada de 33% ou de 20%, né, reduzida, quer dizer que na hora que eu mudar o meu negócio, eu vou ter que continuar te dando gorjeta, mesmo que o cliente não dê? É aí que está o grande prejuízo, porque é melhor ele fechar as portas ou demitir todos e recontratar. Não é verdade? Vou passar a palavra para a colega Bianca, que vai fazer aqui algumas ponderações. Eu vou fazer pequenas considerações em relação à norma, sobre a nova norma, em relação às minhas reflexões, aqui correndo o risco de repetir alguma coisa, porque a professora Volha esgotou praticamente tudo que se podia falar a respeito do tema. Eu vejo assim que a norma veio e ela perdeu uma oportunidade no parágrafo 3º do artigo 457 de fazer uma diferenciação em benefício do trabalhador entre gorjeta e adicional de contas. Que eu sigo uma doutrina que inclui adicional de contas como taxa de serviço. E que, portanto, na condição de taxa de serviço, teria uma natureza jurídica de comissões e que integraria salário e não remuneração. Eu acho que a lei perdeu essa oportunidade. Nesse ponto, é uma situação que nós temos aqui muito presente na nossa região, porque em relação à cobrança de serviço em hotéis, por exemplo, não há dúvida que a taxa de serviço, sem uma distorção da nomenclatura, que muitas vezes norma coletiva equipara taxa de serviço à gorjeta, quando não é, sem dúvida nenhuma, decorre de um contrato de adesão. O hotel aqui, nós temos uma rede hoteleira muito grande. O hotel aqui, quando ele propõe a estadia para o hóspede, a taxa de serviço está ali incluída e o hóspede não tem como a gorjeta, essa voluntariedade de pagar ou não. Eu acho que a legislação aqui, ela perdeu essa oportunidade. E perdeu essa oportunidade quando a norma coletiva do Sintoresp já previa, inclusive, piso salarial diferente para a hipótese de cobrança de taxa de serviço. O parágrafo 3º mantém a redação anterior, que diz que adicional de contas é equiparado a gorjeta e, portanto, na forma da aplicação da súmula 354, vai integrar apenas a remuneração e não o salário. Se houvesse um avanço em relação ao trabalhador, hoje a hora extra de quem trabalha na rede hoteleira poderia ser incluída da taxa de serviço, que é normalmente cobrada em 10% na rede hoteleira em todo o Brasil, né? Como regra, né? A outra aqui, assim, pulsando a questão de vigência da norma, né? A nova norma trouxe algumas mudanças que são, que, como a professora colocou, vão trazer uma certa dúvida em relação ao que vai se aplicar, né? Eu listei aqui as questões novas, né? As questões novas ditam principalmente sobre a dedução do valor de encargos sociais e direitos trabalhistas sobre a gorjeta cobrada. Infelizmente, eu acho que a legislação também não trouxe um critério claro para definir o que é gorjeta obrigatória e gorjeta espontânea. Eu acho que nesse ponto a legislação também veio muito falha, porque ela vem com um critério que a gorjeta obrigatória, e, portanto, aquela que integra a remuneração, é aquela que
é cobrada pelo empregador, aquela que consta na nota de cobrança. Portanto, o artigo 457 parece ter priorizado essa questão da cobrança. Quando o empregador cobra, quando ele cobra ostensivamente o valor da gorjeta, ela integra a remuneração pelo valor real. Quando ele não cobra, aí vem uma norma suplementar, que é o parágrafo 7º, que vem com essa ideia da tabela da estimativa de gorjeta. Então, hoje, o que eu vejo assim, no estudo da jurisprudência local, professor, é o seguinte, que nós temos aqui uma situação de empregadores que querem mostrar a todo custo que não cobram ostensivamente a gorjeta. E por que isso? Porque eles aí vão fazer os recolhimentos de encargos sociais pela tabela de estimativa e vão chegar no processo judicial e vão dizer: eu cumpro a norma coletiva, porque eu não cobro e não cobrando eu só tenho que recolher a estimativa de gorjeta. Por favor, reconheçam que eu estou cumprindo o artigo 7º, inciso 28, e reconheçam, então, que eu cumpro corretamente a norma coletiva. Já se forma uma jurisprudência, principalmente de primeira instância, nesse sentido. Agora os processos começam a chegar no tribunal. Eu acho que vem contrariamente a um senso de realidade do que a gente vê aqui na situação do trabalhador, aqui na rede de restaurantes de São Paulo. Porque hoje o trabalhador que se candidata a um emprego, que a gente vê isso de processo mesmo, ele vai se candidatar segundo a sua qualificação, né? Segundo os seus atributos pessoais, inclusive se ele tem a possibilidade de atender o cliente em mais de um idioma, segundo o valor estabelecido por gorjeta naquele restaurante, segundo a qualidade do restaurante. É bem um critério que a doutrina traz como o critério da previsibilidade. O trabalhador vai se candidatar a um emprego num restaurante que tem maior movimento ou que a gorjeta é maior e, portanto, aquele restaurante tem um profissional mais qualificado, porque previsivelmente ele vai receber no final do mês o salário e mais uma gorjeta que, como a professora disse, às vezes representa 3 vezes o valor do salário. Não é esse o critério que veio traçado na lei. A lei diz o tempo todo em cobrança. Então, é o que o empregador demonstra na nota de cobrança que faz com que possamos caracterizar a gorjeta em obrigatória ou espontânea. Sendo que para a gorjeta espontânea, eu não vejo senão aplicar o parágrafo 7º do artigo 453, que vem com essa ideia de sempre estar atento à tabela de estimativa de gorjeta. Então, é uma situação que eu acho que não vai trazer muita luz para os nossos processos. Acho que vamos continuar fazendo audiência para saber se a gorjeta era cobrada ou não. Hoje, o que se vê em restaurante é o garçom chegar com a nota do serviço e pedir para que o... Às vezes até grampeio. Pedir, posso cobrar, até numa situação que eu não sei se não expõe o trabalhador a um determinado constrangimento, porque ele fica do lado ali, olha, eu posso. Então, porque o empregador não cobra, né? Ele não cobra. É o empregado que pede, né? Então, isso está se tornando muito comum no nosso dia a dia. Não obstante, tudo é pago no cartão de crédito, porque ninguém mais sai com dinheiro, né, para lugar nenhum. Então, na verdade, o empregador sempre tem um meio de controle do que entra como numerário no estabelecimento dele, e isso é uma situação que muitas vezes não é trazida de uma forma tão simples no processo. Tudo é pago com cartão de crédito. O cartão de crédito inclui o valor de serviço e, no fim, pedido ou não a gorjeta, ela se torna previsível no final do mês, porque ela é incluída no cartão de crédito. E, assim, tem uma situação que aqui, em decorrência desse sistema, que da minha leitura, eu vejo nesse artigo, que eu até
ouso discordar aqui, com a devida licença, da professora Volha, porque eu acho que uma inovação muito interessante, esta é a que eu fiz a leitura, não sei se é uma leitura prematura, mas eu fiz essa leitura, que é o parágrafo 9º do artigo 453, porque eu não entendi. Agora a professora Volha falando, eu fiz... Tinha sumido, não tinha? Ele apareceu. Então, eu fiz uma leitura desse parágrafo não como cessar da cobrança, porque eu acho muito apropriada a situação do restaurante que modifica a forma de prestação de serviços. Era um restaurante à la carte, o exemplo da professora Volha, e se transforma num self-service. Mas eu não fiz essa leitura do parágrafo. Como todo o artigo vem trazendo uma situação de que a gorjeta obrigatória, a gorjeta que conta para integrar a remuneração pelo valor recebido é a gorjeta cobrada, eu entendi esse parágrafo no sentido de que o empregador lançava na nota e deixa de lançar. Entendi. Justamente para fugir para a estimativa de gorjeta, né? Para fugir para a situação de integrar na remuneração só a estimativa. Eu não sei se, assim, a abordagem da tabela de estimativa de gorjetas, aqui eu tinha antecipado para a professora, é de R$ 280 para hotéis 5 estrelas por mês. Vocês sabem que aqui as gorjetas, às vezes, por estabelecimento de restaurante, é infinitamente superior a isso. Então, a leitura que eu fiz é que parece, né, que é uma situação assim, o empregador vinha cobrando, veio a nova lei, diz aqui, a estimativa de gorjeta, a estimativa é muito pequena, eu vou mudar. Que é o que eu acho que está acontecendo hoje. Hoje ninguém mais quer lançar cobrança de gorjeta em nota e faz um esforço para não parecer cobrada. Eu acho que dentro da incorporação de salário, isso eu vi como um benefício ao empregado. Uma garantia de que o sistema seja mantido. Foi uma leitura que eu fiz... do parágrafo 9º em benefício do trabalhador, o que eu acho que a alteração legislativa realmente não priorizou o trabalhador. Bom, essas, diante já, né, de ter sido enfrentado todos os parágrafos, essas são algumas considerações que eu acho assim que me chamaram a atenção nessa nova legislação que nós vamos ter que trabalhar a partir de agora, né? Pelo menos enquanto não vier a reforma trabalhista, que possivelmente mude. Bom, eu devolvo a palavra, para ver as questões. Tá certo. Agradeço a desembargadora Bianca pelas considerações. Eu só fiquei agora curioso. E pela leitura da professora Volha, se mudar para self-service, o que faz? Então, eu achei muito interessante essa questão, porque eu não entendi. Eu não vi sob o ângulo dela. São ângulos muito diferentes de fazer a leitura do... Eu entendi que o artigo regula é forma de controle. Quando fala em cobrança, está falando em forma de controle e não em cobrança propriamente o exercício da atividade empresarial. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, se mudar a atividade empresarial de todo o restaurante, se há uma mudança da atividade econômica, perfeitamente. Essa a posição que deve ser adotada mesmo. Acho que nem se discute isso. Mas a leitura, pelo menos inicial que eu fiz, era nesse sentido, que é em relação ao próprio sistema de cobrança. Vamos ver. Tá certo. Obrigado, Bianca. Eu vou passar a palavra novamente à professora Volha, se tem alguma outra consideração, quer passar os questionamentos. E na sequência, eu vou deixar que a minha colega Bianca conduza os questionamentos. Acho que é uma síntese daquilo que foi
entregue, encaminhado pelos inscritos no evento. Por favor, professora. Bom, replicando, né, a colocação, é que lá no Rio, pelo menos, e, né, é de lá que eu conheço a jurisprudência, nós não distinguimos entre a gorjeta cobrada na nota e a gorjeta espontânea, mesmo que exista estimativa de gorjeta espontânea, porque a maioria dos julgados, tanto dos juízes de primeira instância quanto de segunda instância, se de fato houver uma prova de que o valor, não a forma de cobrança, se é controlado ou não, que o valor é maior que o da estimativa, prevalece o valor real. É que eu acho que aqui, talvez em São Paulo, a abordagem de que a norma coletiva possa alterar a lei, que a lei manda integrar a gorjeta e diz que não se distingue entre uma e outra, e que elas integram. Então, a abordagem de São Paulo, eu acho que é a interpretação de que não integra na forma da lei se existir norma coletiva, porque integra o valor abaixo. Para nós, não prevalece essa flexibilização. Por isso que, na hora que eu vi o parágrafo 9º, eu não pensei em alterar, na hipótese do empregador sempre cobrar, passar para a espontânea, porque agora isso vai prevalecer, porque agora, a partir da lei, de fato, a norma coletiva pode disciplinar essa matéria. Antes, o nosso entendimento era de que não podia, porque não havia uma abertura na lei para a norma coletiva disciplinar sobre um valor de integração. O valor está na CLT, integra. Não diz integra de acordo com a norma coletiva, diz integra. Então, para nós não havia essa distinção, tanto que a gente não faz essas instruções enormes para saber controla ou não controla. Para a gente é o seguinte, provou que quanto era? Era mais do que integrou, você integrava R$35, você ganhava 5 mil, prevalece os 5 mil, acabou. Não tinha essa necessidade de comprovar se existia uma fiscalização, se era através do empregador, se fingia que cobrava e não cobrava. Era um pouco diferente. Agora, hoje, isso prevalece. Realmente, o seu ponto de vista hoje, eu devo adotá-lo também. Isto é, se, como hoje o parágrafo 6º é diferente do 7º, ao tratar da gorjeta compulsória, né, se é que pode se chamar de compulsória, e a espontânea, ele disciplina de forma diferente e dá margem para a norma coletiva poder falar sobre os critérios e a gorjeta em si, principalmente agora que vai passar a reforma, dizendo que a norma coletiva pode dispor qualquer coisa sobre gorjeta, aí é uma preocupação de fato. Aí o patrão poderia simplesmente fingir que não está cobrando na nota, fingir que é espontânea, para ao invés de integrar o valor real, adotar o valor da estimativa. Aí, de fato, esse artigo estaria em benefício do trabalhador, seria um avanço. O que eu discordo ainda assim é que deveria ser paga uma indenização na forma da súmula 294, e não um salário real, porque ele nunca teve natureza de salário, sempre de paga de terceiro, porque, diferente da sua posição, eu acho que até a taxa de serviço é pagamento de terceiro. Se ele é pagamento de terceiro e se é destinado à distribuição dos trabalhadores, ele tem o mesmo tratamento legal de não integrar em tudo, só integrar naquelas parcelas. E agora, diante do parágrafo 9º, acho que ele poderia ter falado uma média duodecimal a título de uma indenização única, como é aquela da súmula 294. Agora a gente não pode discutir que a lei diz que é para integrar, né? Mas se pudéssemos mudar a lei, talvez essa fosse uma sugestão. Devolvo a palavra. Não, eu agradeço a intervenção e eu acho que ainda nós vamos ter que nos debruçar, porque nós temos mesmo essas diferenças de normas coletivas. Aqui em São Paulo, a gente tem uma norma coletiva que há muitos anos já faz a classificação de gorjeta obrigatória e espontânea. Mas a legislação, professor, é nacional, né? E também a interpretação deve ser uniformizada nacionalmente, com certeza. Eu fiz a interpretação pelo viés do que a gente trabalha aqui, né? Então, a minha leitura foi nesse sentido. Eu agradeço. Obrigada. Eu que agradeço. Vamos lá, agora eu acho que a Bianca pode encaminhar os questionamentos. Pode ser? Então, nós facultamos aqui, para facilitar os debates, né, a formulação de perguntas no momento de inscrição, e eu tenho aqui uma organização
de perguntas que foram apresentadas. Eu acho que eu posso refazer as perguntas. Eu selecionei aqui 4 perguntas e eu não sei se a professora Volha acha que 5, na verdade, né? Tem uma pergunta que é linkada. Primeiro, se prevalece a aplicação da súmula 354 em relação à nova legislação e se prevalece também, acho que até já foi respondido, a aplicação de tabela de estimativa de gorjetas. Essas 2 perguntas correspondem a um assunto só. A pergunta é do Adenon Alves Teodoro, né? Não sei se ele está presente. Tá. Eu acho que a súmula 354 está prevista, que o que a lei fez foi mudar os critérios. Rateio, talvez estimativa, desconto. Então, o que vai mudar é o valor. Antes você integrava tudo e agora só integra um pouquinho. Então, a súmula 354 trata em que parcelas se integra e a lei trata qual o valor a ser integrado. Nós, no Rio, temos a diferença na norma coletiva da gorjeta espontânea e da gorjeta compulsória, só que nós interpretávamos que, se o real valor for comprovado, prevalece sobre a norma. E uma das perguntas é exatamente esse: como é que fica essa estimativa de gorjeta na norma coletiva? Eu acho que agora, com essa lei que deu essa força às normas coletivas, e principalmente se vier a reforma, vai prevalecer a estimativa. Agora, essa briga que existe em São Paulo vai existir no Brasil. Porque antes, para nós, nem adiantava brigar em audiência. O princípio da primazia da realidade estava infeso, proibido a norma coletiva negociar sobre isso. Ela não podia negociar um valor abaixo do que ele tem direito. Era assim que nós pensávamos. E agora não, vamos ter que abrir margem para a norma coletiva reduzir direitos. E isso é uma das perguntas, isso importa em retrocesso. É a pergunta... Do José Dias. Isso é retrocesso, sim, social, não é inconstitucional, porque não viola nenhuma regra literalmente, mas sob o aspecto da proteção ao trabalhador é retrocesso, sob o aspecto do princípio da condição e da norma mais favorável, viola a Constituição, mas no aspecto principiológico e não no aspecto de violação direta. Bom, com isso nós já temos também que outras 2 perguntas já foram englobadas na resposta da professora, as perguntas que trata da vedação do retrocesso, que é a segunda pergunta. Há uma pergunta que é se a gorjeta espontânea não repassada pelo funcionário ao estabelecimento será considerada salário. Como fiscalizar se o cliente omitirá essa informação, que pode ou não também ser omitida pelo empregado? A pergunta é de José Antônio Luiz Neto. Se a gorjeta espontânea não repassada, isso é retenção, ao estabelecimento, pelo funcionário ao estabelecimento... eu gostei disso. Você vê, cada um vê uma coisa, né? Isso é que é o bacana de dar aula, gente. É a melhor coisa do mundo é a gente ver a visão do outro. Eu nunca pensei nisso, quer dizer, se a espontânea verdadeira, que não é aquela que eu ponho o papelzinho e digo, 10. No Rio nem é assim, posso cobrar, não. No Rio ele grampeia o papelzinho com a letra dele e com o valor. E já vem o carimbo dizendo, não cobramos gorjeta, e vem o papelzinho dele com o valor já calculado, dizendo como é. Então, nem é pedido, já é. Nesse caso, é muito interessante, que é aquela que você dá mesmo na mão. É muito comum para as camareiras, né? Para os guardadores de bagagem, ou os entregadores. Isso é mais comum em hotel que em restaurante, porque em restaurante, 99%, quando é à la carte, é cobrado. Os que são espontâneos são esses. É a camareira que você dá um agrado, é o carregador de bagagem. Esse, de fato, ele vai embolsar e vai dizer que não recebeu a gorjeta. E aí, se ele vier depois em juízo, dizendo que quer a integração daquilo que ele próprio alegou não ter recebido, eu acho que ele viola o princípio da boa-fé. Olha só, gente, é um ponto de vista, eu ainda não julguei, né? Um caso assim pode ser que eu mude. Mas se eu fosse o empregador,
eu daria todo final de dia um papel para você declarar quanto você recebeu de gorjeta espontânea, porque se a norma coletiva permitir, eu não vou descontar, então eu não posso descontar do salário. Você que vai ter que me repassar o percentual se existir previsão na norma coletiva, né? O salário não tem autorização para esse desconto. A autorização é de descontar da gorjeta. Se ela for espontânea, ele já botou no bolso. Que empregado brasileiro vai querer que o patrão abocanhe 33% da gorjeta dele? Não vai. Se o patrão não abocanhou, ele não vai integrar. Se ele não vai integrar, vai ficar todo para o empregado. Das duas, uma. Ou eu deferiria a integração e mandaria deduzir dos 33%, né, do valor que ele alegou que recebia, então vai ficar no 0 a 0, porque vai integrar, mas vai deduzir. Ou eu diria que ele não agiu de boa fé, porque no momento em que ele deveria declarar e informar o real valor que ele recebe para fins de integração, ele só nega a informação, mas depois de demitido ele vem à justiça e pede a integração daquilo mesmo que ele disse que não era. Então isso pode ser visto como princípio de má-fé. Mas isso não cola no TST. O TST não tem adotado o princípio da má-fé para indeferir direitos. Então eu acho que o melhor caminho talvez seja deferir e mandar deduzir do percentual que poderia ser de desconto. E, se for o caso, aplicar uma outra punição. E analisar a norma coletiva, porque pode ser que a norma coletiva estabeleça um percentual, um percentual e uma estimativa menor do que aquela que ele de fato recebeu. Na verdade, gente, a gorjeta espontânea verdadeira, a integração dela tinha que ser por estimativa, porque quem vai falar a verdade? Se você vai poder descontar 33%, é claro que o empregado agora, antes ele mentia. Hoje ele vai mentir também. Só com critérios diferentes, porque você não quer ser abocanhado desse valor. Acho que eu respondi, né? Não sei, ainda não julguei, nem tinha pensado nisso, gostei da pergunta. Parabéns. Bom, tem uma outra, só mais duas, professora, mas do Ricardo Vieira Nascimento. Na hipótese de o sindicato se recusar a negociar os termos das gorjetas por meio de instrumento coletivo, é constitucional deixar tal tarefa a cargo de um grupo de trabalhadores? Seria necessário tentar a federação ou a confederação antes de ir ao refe... Entendi, eu entendi já. Quem é o Ricardo? Está aí? O Ricardo. Não? Muito interessante a pergunta. Eu responderia da seguinte forma. Primeiro, quase impossível provar que o sindicato se recusou. Eles não dão a declaração. Deveriam dar, mas não dão. Tem que gravar escondido. É verdade, pelo menos no Rio não se consegue. Se for empresa, não for uma série de categorias, a gente pode equiparar o acordo coletivo. Equiparando ao acordo coletivo, a gente vai lá para aquele artigo 618, se eu não me engano, que diz que, recusando-se a negociação, ele pode procurar a federação, se existir, que tem 8 dias, e recusando-se, vai à confederação. Se não existir federação ou confederação, aquele sindicato seria afiliado, pode constituir uma comissão de negociação, que é o que se faz também para deflagrar a greve. Então, eu acho perfeitamente lícito fazer, se for no âmbito da empresa, a comissão de negociação, desde que se comprove a recusa do sindicato, depois da federação, depois da confederação. Agora, a minha experiência de 23 anos de justiça é que nenhum sindicato nunca se recusou a negociar, porque eles se recusam sempre, mas não dão prova disso. Então, eu nunca consegui julgar um caso de recusa. Claro, eles não têm prova. Não há nos autos uma prova de recusa. Hoje, com as modernas tecnologias, né, gravador, talvez a gente consiga uma prova, vá para o Ministério Público, de que ele se recusa a dar a declaração de recusa. Porque o problema não é recusar, o problema é que eles não dão a declaração de recusa. Aí você não consegue provar a legitimidade para constituir a comissão ou para recorrer à federação e à confederação. Mas é muito interessante essa pergunta e eu acho que é do interesse dos trabalhadores, né, tentar, ao mais rápido possível, fazer essa comissão de uma forma mais favorável para eles.
sob pena da manhã ou depois ter uma convenção coletiva muito pior. Respondi? Acho que ele não está aí, né? O Ricardo não está aí. E tem uma pergunta da Fernanda de Moraes Figueiredo. Também não sei se ela está presente, mas ela enviou a pergunta, se o comitê criado pela lei é apenas para fiscalizar ou pode estipular alguma norma procedimental quanto ao rateio, né? E se ele teria uma legitimidade para estipular a forma de rateio. O que eu acho é que a cabeça de todos nós tem que mudar, principalmente a minha. Agora o negociado vai prevalecer sobre o legislado. Se tentou negociar por convenção ou acordo coletivo, tudo prevalece. Se não conseguiu e foi para a comissão, ela tem os mesmos poderes da convenção e do acordo. Então, eu acho que ela deve tudo, inclusive sobre aquela sobra. Lembra que eu falei da sobra? A minha maior preocupação é a sobra, porque aquela sobra é dinheiro deles, que eles não vão estar no bolso naquela hora, não vão colocar no bolso e vai demorar. E eu não sei quem vai usar esse dinheiro. O ideal é que esse comitê, ou a convenção, ou o acordo, que disciplinar sobre essa comissão, a convenção dar esses poderes ao comitê. Então, eu diria que depende do que a convenção e o acordo coletivo disciplinarem a respeito da matéria. Tem uma última pergunta que veio aqui, assim, de último momento, que diz que é uma pergunta que circulou entre os inscritos, é que se a retenção indevida possuiria um reflexo penal, a retenção da gorjeta. Bacana. Foi você que perguntou? Quem foi que perguntou? Você só faz pergunta difícil, hein? Você gostou? Parabéns. Mas eu acho o seguinte, a gente já tem a questão da previdência, né? Que é apropriação indébita, você descontar alguma coisa do empregado, no caso o salário, e não repassar para a previdência o valor respectivo. Eu não entendo o direito penal, mas isso poderia, aí você tem que perguntar para o professor de direito penal, se equiparar a uma apropriação indébita. É um dinheiro dele, porque foi dado para ele, eu descontei do dinheiro dele e não repassei. Então, não entendo o direito penal, gente. Alguém, professor de penal, vai dizer, olha, não se faz analogia ao direito penal. Não sei. Mas, assim, me parece que isso deve ter repercussões em outras áreas do direito também. Respondido? As perguntas estão encerradas aqui, as que foram remetidas anteriormente. Alguém tem mais algum questionamento que quisesse colocar, aproveitar? Pode perguntar, gente. Tem várias carinhas que eu me lembro dos meus alunos. Ou ex-alunos, né? Há muitos anos. Vamos abrir uma para advogados também. Pronto. Não temos questionamentos outros. Gostaria de saber se a professora Vólia gostaria de fazer alguma consideração adicional Queria final. me despedir, né, gente? É um grande prazer estar em São Paulo. Eu já estive em São Paulo dando aula por 3 anos seguidos, vindo toda semana dando aula e voltando. Eu acho que São Paulo está no coração e estarei sempre de volta quando for convidada, obviamente. E agradeço a todos vocês pela paciência, né, de ouvir um assunto que vocês devem estar cansados de ouvir. Muito obrigada. Antes de declarar encerrada a sessão, eu gostaria de passar às mãos da professora Vólia o certificado expedido pela Escola Judicial, a sua participação neste evento. E gostaria aqui de reiterar os nossos agradecimentos, a nossa alegria, a nossa felicidade em tê-la conosco nesse final de tarde, início de noite. E dizer-lhe que, certamente, já que
você deu essa abertura para nós. Será convidada outras vezes, quem sabe para um evento maior, na companhia dos advogados, os filhos dos magistrados e todos, né? E agradeço a presença de todos e uma boa noite. Muito obrigado. Obrigada a você.